Convidar para subir à mesa a Daniela Pfeiffer, que é formada em produção cultural pela Federal Fluminense, especialista em comunicação e imagem e mestre em comunicação social pela PUC-Rio. É diretora do Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura, com 17 anos de experiência no mercado audiovisual. Foi analista de projetos na Ancine, conselheira no audiovisual da CNIC, gerente de projetos na Associação Brave, gerente executiva no Cine Odeon e gerente de mídias sociais na distribuidora Elo Company. Também convidar para subir Jorge Guedes, que é coordenador das oficinas Quinofórum, atua no projeto desde 2001, é formado em cinema pela ECA e começou seus trabalhos ainda na faculdade na produção dos curtas-metragens, tendo participado da produção de inúmeros filmes nesse formato. Atuou na publicidade, mas firmou seu trabalho no mercado de cinema independente e, há cerca de 15 anos, vem produzindo longa-metragens, séries e telefilmes. E, para mediar a mesa, Estela Hamburger, que é professora titular de História do Cinema e do Audiovisual na ECA, e atua na confluência da crítica e dos estudos de cinema e televisão, antropologia e jornalismo, na abordagem de temas como indústria cultural, história do audiovisual, desigualdades sociais, relações de gênero na televisão, no cinema e nas mídias digitais. Muito obrigada. Bom, eu agradeço muito o convite do SESC e do Wilk para estar aqui nesse seminário, nessa segunda semana de formação cultural e trabalho. Na primeira era para ter vindo e não consegui, porque era meu dia de aula, e a gente não pode faltar em aula. Mas é muito legal ver que estamos na segunda edição e espero que vamos para uma terceira no ano que vem, porque acho que ocupa um espaço bem interessante essa atividade. Eu acompanho o surgimento e o desenvolvimento das mais diversas oficinas de formação audiovisual já há algum tempo. Tinha, nos meados dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, eu tinha um curso de pós-graduação em que eu trazia pessoas e grupos. Acho que o Wilke até foi nesse curso, né? E era muito legal, porque era um encontro que se produzia no espaço da universidade entre realizadores emergentes, né? A gente estava no começo de uma descentralização, abrindo uma série de espaços e oportunidades para se diversificar a realização audiovisual. E aí a gente também fazia atividades em comunidades, mostrava filmes e trazia os alunos. E nesses tempos eu tenho pensado que eu não sei por que eu parei de fazer isso. É interessante essa constatação, né? Meio triste nessa hora, mas era uma coisa que todo mundo gostava muito, tanto para quem estava no polo comunitário fazendo filmes, quanto quem estava na universidade não tinha essa oportunidade, não tinha essas conexões para ir. E a gente produzia uns espaços comuns que eu acho que estão faltando hoje em dia, né? Enfim, eu tenho observado ao longo, eu não parei de fazer coisas, a gente passou a fazer oficinas e eu participo de uma iniciativa da Unesco em torno da media literacy, então a gente vê que é uma questão, é uma problemática que não se limita enfim, ao Brasil, né? É uma questão que é maior que a gente e que há uma atenção em cima dela no mundo.
E dentro das atividades dessa rede de universidades da Unesco, a gente fez oficinas de audiovisual com alunos nossos de graduação e pós-graduação, que deram oficinas de realização para professores da rede pública e para alunos. As oficinas para professores são feitas na universidade, no espaço da universidade, e são institucionais, no sentido de que valem pontos na carreira dos professores da rede pública. E são muito interessantes, porque elas são mais interessantes no aspecto qualitativo do que quantitativo. A gente não fez centenas de oficinas, mas as poucas oficinas que a gente fez mostraram um potencial enorme que o audiovisual tem para criar espaços de criação e de formação fora da caixinha, e tem um potencial de renovação e do espaço da escola, né? Porque o audiovisual é intrinsecamente transdisciplinar. Você pode falar de matemática, quando você fala de digital, de logaritmo. Você pode falar de ótica, de luz, né, de cores. Você pode falar de todas essas coisas do ponto de vista da física, né? Ou você pode falar do ponto de vista estético, ou você pode falar do ponto de vista narrativo. Então, envolve as línguas, envolve as artes, envolve as ciências, e a gente realmente a gente descobriu isso fazendo, né? Professores dessas áreas todas, numa mesma sala, né? E isso é muito interessante, porque justamente rompe com os limites que fazem com que a escola esteja tropeçando na capacidade de se relacionar com os alunos e de promover a criação do conhecimento. E eu observo, assim, então eu vou fazer essa mediação aqui mais da posição de quem está na universidade, observa muito vários projetos, né? Esse que a gente faz, que é pequenininho, uma coisa mais para observação mesmo, do que a gente não tem condições, nem seria o caso da gente competir com as muitas organizações que fazem oficinas. Acho que não seria essa a vocação da universidade. Mas a gente pode atuar de um ponto de vista de observação e de sugestão de coisas e de situar quais são os desafios e os problemas. E um dos desafios, eu acho, é justamente a instabilidade dessas experiências, né? Que tem fragilidades de financiamento e fragilidades institucionais. Então, eu acho que um desafio é pensar que formas haveriam que ao mesmo tempo que garantissem uma estabilidade mínima, não freassem a espontaneidade das experiências que são muito descentralizadas, que acontecem nas organizações não governamentais mais diferentes e que têm uma riqueza enorme. Eu tenho alguns alunos que estudaram ou que experimentaram nos seus trabalhos de pós-graduação, como o Renato Cândido, que não só trabalhou num projeto que a gente tinha de exibição de filmes em céus, mas ele também, quando fez o primeiro filme dele, que é o Jennifer, ele teve um pouco de ajuda da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e ele fez oficinas na Vila Cachoeirinha, numa escola, para formar atores. E a experiência dele, de como as oficinas alteraram a vida daqueles estudantes e a relação deles com a escola, é muito rica.
E o trabalho da Moira Toledo também, que aproveitou a experiência de oficineira dela para fazer uma primeira catalogação e uma primeira discussão da diversidade de projetos que existem ou que existiam na época no Brasil. Então, eu acho que essa é uma área que tem um potencial enorme para renovar as instituições educacionais. E os desafios também são enormes, de estrutura, como eu falei, e eu acho também, isso eu tenho pensado mais recentemente, que há desafios na área da própria tecnologia, né? Eu acho que a gente, em geral, nessas oficinas, fica no básico da tecnologia, e eu acho que a gente tem um desafio da gente mesmo entender mais de como se dá a captação e a edição e a difusão de imagens em movimento nas tecnologias digitais, né? E oficinas que tratassem dessa coisa que parece mágica, parece quase que divina, que acontece nessa maquininha que eu deixei lá para não para não correr o risco de ser distraída por ela. Mas, enfim, eu acho que talvez isso fica como uma provocação aqui para o Jorge e para Daniela, como é que, se a gente teria, se isso mudaria alguma coisa, né? É uma coisa que eu andei pensando recentemente, mas eu só estou aqui para mediar a fala deles. Enfim, eu atualmente sou presidente da Quinofórum, que produz as oficinas Quinofórum, que eu acompanho desde cedo, e o Jorge é coordenador dessas oficinas, tem enfim, que funcionaram meio como uma fagulha, assim, que incendiou uma área que eu nunca vi uma coisa crescer tanto e tão rapidamente como as oficinas e os filhotes que as oficinas deram e as pessoas que as oficinas foram formando ao longo dos tempos. E o CTAV, que é uma instituição, enfim, pioneira nessa área de formação, e a Daniela, que tem uma experiência enorme nessa área, enfim, pode contar para a gente um pouco como é que o CTAV está se posicionando nesse momento contemporâneo, né? Então, talvez vamos começar com a Daniela. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Acho que é muito importante e urgente a gente discutir formação no campo audiovisual. E eu vou contar um pouquinho do que o CTAV tem feito nessa área e também de quais são as oportunidades que o centro oferece ao produtor independente, principalmente ao pequeno produtor. Então, é uma instituição que já existe há 33 anos e já passou por diversos momentos políticos e de projetos também. É uma instituição que nasceu em 85, fruto de uma parceria entre a Embrafilme, que é uma instituição que já não existe mais, né, e o National Film Board do Canadá. Então, naquela época, houve um movimento de intercâmbio, né, entre técnicos do Canadá e técnicos brasileiros que foram ao Canadá receber treinamento e pensar nas áreas de atuação do CTAV. Depois disso, em 90, o CTAV passa a ser um departamento de cinema e vídeo da Funarte, uma vez que a Embrafilme foi extinta. Em 2003, ele finalmente é incorporado à Secretaria do Audiovisual, onde ele se encontra hoje. E um outro marco importante é 2014, quando é inaugurado um novo prédio que foi construído exclusivamente para a guarda de acervo. Então, existe a Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, né, que é responsável por armazenar a maior parte do acervo da nossa memória do cinema brasileiro,
mas tem uma parte desse acervo que está no CTAV, inclusive, muita coisa da época da Embrafilme, do INSE, do INC, o acervo do Humberto Mauro, por exemplo, são acervos que estão exclusivamente lá e conteúdos que ainda são inéditos. A gente agora está no momento de discutir lá como é que a gente disponibiliza isso para o público, né? E, finalmente, em 2018, esse ano, o CTAV entra firme na questão da formação. Então, como eu vou detalhar agora um pouco mais, o CTAV atua em várias frentes. E, em 2018, ele assume, em todas essas frentes, um viés de formação, porque ele passa a se posicionar como o principal órgão de políticas públicas para a área da formação, que antes não existia, né? A formação ficava ali um pouco no meio do caminho, a Ancine se ocupando do cinema de mercado, cinema comercial, a SAV se ocupando mais do estímulo à produção de curtas, longas, baixo orçamento, e a formação ficava assim sempre meio ali no meio do caminho, né? Então, o CTAV pegou a causa da formação e passou a ter um protagonismo mesmo nessa área. Bom, quais são as atividades que o CTAV oferece hoje? Como eu já falei, acervo, né? Esse acervo ele está disponível, então são mais de 20 mil filmes à disposição para pesquisadores, para quem quiser usar imagens desses filmes nos seus conteúdos também. Além disso, o CTAV apoia mostras e festivais, tem uma área de difusão que apoia as mostras com o prêmio CTAV, com empréstimo de cópias também. Então, a gente tem um setor lá que libera cópias, né, películas mesmo, para os festivais e para as mostras. Tem uma área super importante, que é a área técnica. Não sei se alguém aqui já esteve lá. Alguém aqui conhece o CTAV? Não? Então, queria convidar vocês a fazerem uma visita quando forem ao Rio. Fica ali no início da Avenida Brasil. E é um polo que vale a pena a visita, né? Jorge conhece, Esther também. Pois é. Então, é um polo com estúdios, com salas de equipamentos, e toda essa estrutura está disponível gratuitamente. Então, para acessar, basta entrar no site, que é ctav.gov.br, e se inscrever nos períodos. Então, essa estrutura fica à disposição o ano inteiro, mas, para facilitar o agendamento, a gente pede que o produtor se inscreva, indicando qual o período que ele quer pegar uma câmera emprestada ou fazer a mixagem do filme dele lá. Então, é uma estrutura que está à disposição. Inclusive, peço que vocês divulguem que isso existe e que está disponível, porque essa é a razão de existir do centro, né? A gente tem feito um trabalho forte de comunicação também esse ano, principalmente com redes sociais, para divulgar mesmo que existe, né? Porque eu acho que, principalmente os jovens, quem é das antigas sabe, né, do que o CTAV é capaz, mas teve um momento assim um pouco sem divulgação, então a gente agora está trazendo isso de volta e pedindo para que as pessoas também divulguem. E, bom, além disso, tem as coleções CTAV, que também estão à disposição. Então, o CTAV, na gestão principalmente do Gustavo Dal, falecido Gustavo, publicou coleções de DVDs com esse acervo, e essas coleções são doadas para cineclubes, bibliotecas, escolas. Então, basta solicitar que o CTAV envia pelo correio essas coleções de DVDs. Bom, esse ano, como eu falei, o CTAV assumiu uma função protagonista na formação. E de que forma que isso foi estruturado? Então, tem aí algumas ações que eu gostaria de detalhar para vocês. A primeira delas são os cursos. Então, o próprio CTAV está oferecendo
cursos, oficinas e workshops com técnicos do CTAV, que são técnicos extremamente capacitados em assuntos e áreas como som, mixagem, animação, fotografia, iluminação. Então, os próprios técnicos têm oferecido oficinas lá. Assim, a gente está sempre com inscrições esgotadas, lista de espera, a procura é realmente alta. Para que isso acontecesse, a gente adaptou o espaço, ou seja, a gente criou salas de aula em lugares que antes tinham outras funções, como guarda de material, enfim. E aí eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo bem curtinho que eu trouxe para ilustrar essa parte das oficinas. Bom, daí dá para ter uma ideia do que é essa estrutura, né, que eu falei para vocês. Então, no vídeo aparecem os dois estúdios. Tem um estúdio de Foley e dublagem, que é um dos maiores do Brasil. O estúdio de mixagem também, um dos maiores da América Latina, porque ele simula uma sala de cinema de fato. Então, todo mundo que vai lá fica assim deslumbrado, porque é uma estrutura que está à disposição gratuitamente e tem poucas semelhantes no Brasil. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, além dos cursos, a gente criou 2 programas chamados Formação do Olhar e CTAV de Portas Abertas, que são programas de interlocução com escolas públicas, no caso de formação do olhar, e universidades, no caso do CTAV de Portas Abertas. Universidades, pontos de cultura, cineclubes. Então, nós montamos uma visita guiada interativa que dura de 2 a 3 horas. Nessa visita, com grupos de aproximadamente 20 pessoas, a gente monta um circuito. Então, como eu falei para vocês, o CTAV tem produção, difusão, preservação e formação. Nessa visita, eles percorrem todos os elos da cadeia produtiva, conversam com os técnicos, experimentam mexer na mesa de mixagem, operam um pouco as câmeras que são emprestadas. Então, cria-se ali um vínculo já e uma intimidade com esses processos técnicos. E aí os cursos podem ser de cinema, comunicação, enfim, é bem aberto mesmo. Os agendamentos são feitos com uma facilidade, a gente tem uma agenda que fica aberta o ano todo. E, no caso do programa Formação do Olhar, a gente conseguiu um transporte, uma van, que busca as crianças nas escolas públicas e leva depois de volta, porque é a grande dificuldade, né, para quem faz oficina. A gente sabe que transporte é um problema mesmo das escolas. Então, a gente fez uma parceria, e aí tem uma van que busca as crianças e leva. E esse programa ele tem trazido um feedback muito positivo, porque são crianças que, muitas vezes, nunca foram a uma sala de cinema, e lá a gente tem uma salinha de 25 lugares. Então, a gente escolhe um conteúdo bacana do acervo, compra pipoca, faz uma sessão na sala. Essa sala tem projetor 16:35 e digital. Ela também está disponível
para produtores que quiserem fazer cabines, fazer eventos ou só assistir o acervo que a gente tem lá. Então, eu trouxe também um vídeo de 2 minutos que mostra o início desse programa, ou seja, uma visita de uma escola de Campo Grande, lá do Rio, se eu não me engano, e o resultado disso, né? O acervo do Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura está aberto às visitas de estudantes da rede pública no Rio de Janeiro. É o programa Formação do Olhar, que oferece ainda oficinas e projeções de filmes. Os alunos do CIEP Hélio Pellegrino foram ver de perto o lançamento do programa. Com 33 anos de existência, apoiando produtoras independentes, o Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura abriu as portas para estudantes com o projeto Formação do Olhar. A gente oferece cursos gratuitos na área técnica. Então, por exemplo, tivemos um curso de produção sonora, vamos oferecer agora um curso de produção com smartphones, cursos sempre que tenham a ver com uma possibilidade profissional de atuação no mercado. Onde elas vão ter a experiência de poder manusear rolo de filme, ter experiência com animação, com produção, com pós-produção, com mixagem. Tudo isso é muito importante, gravação de áudio, gravação de DVD, tudo isso é muito importante para que elas possam vislumbrar, principalmente os jovens, um novo futuro pela frente. O audiovisual pode contribuir para a educação, principalmente em pesquisas científicas. A gente tem discutido isso, tem discutido com as prefeituras que têm se inscrito nos editais para que possam levar esse mercado audiovisual para dentro das escolas e também lançarem filmes através da educação. É tudo muito novo para mim, vir num lugar desse, porque eu nunca, de jeito nenhum, nunca fiquei perto de uma câmera, de nada, entendeu? É muito novo, muito interessante. Pretendo voltar. Um dia eu vou sentar aqui. Eu vou coordenar isso tudo. Enquanto Matheus sonha em ser diretor, Gabriel se encanta pelas máquinas de projeção de filmes antigas, como as moviolas. Achei muito legal, muito interessante a história e a quantidade de tempo que ela tem. Vinícius, produtor independente que utiliza o espaço do CTAV gratuitamente, é também professor de artes e animador. A animação brasileira é super talentosa, assim. Deveríamos fomentar mais isso e, na verdade, ampliar esse conhecimento nas escolas para que esses jovens tenham capacidade de criar suas próprias coisas. A educação através do cinema, ela pode ser uma via também importante, né, de formação de jovens, de oferecer uma perspectiva profissional, e o cinema ele só cresce, é um mercado que está em crescimento. Os filmes e tudo trazem muito a aproximação das pessoas. Muitas pessoas demonstram muitas emoções sobre os filmes e imagem que elas veem. Eu vou trabalhar atrás de uma câmera porque é muito bom. O acervo do Centro Técnico A matéria romantiza um pouco, né, a questão da produção, mas, enfim, é bacana que eles realmente saem da visita visivelmente transformados. Assim, é muito legal. No final, a gente bate um papo, conversa um pouco sobre as oportunidades no mercado, né, enfim, tenta contextualizar um pouco também. Um outro projeto que eu gostaria de comentar aqui rapidamente, até a pedido do Wilke, são os núcleos de produção digital, que são espécies de mini CTAVs, ou seja, kits de equipamentos, incluindo produção, edição, som, iluminação, que são distribuídos pelo Brasil. Então, atualmente, existem 25 núcleos distribuídos em todas as regiões. Aqui no estado de São Paulo tem um núcleo em São Carlos, que é o mais próximo. Rio tem Niterói, Paulo de Fronten, por exemplo. E os núcleos eles estão em diferentes estágios e eles possuem diferentes vocações. Então, o núcleo de Paulo de Fronten, por exemplo, tem uma vocação maior para games, inovação,
Tem um núcleo em Gramado que tem uma vocação maior para a produção em escolas públicas, de conteúdo audiovisual, e por aí vai. A gente tem orientado regiões, municípios e estados que tenham interesse de receber núcleos, e o CTAV faz essa interlocução para tentar montar junto um plano de trabalho, como é que esses equipamentos vão ser utilizados, qual é o fim, né, daquela produção de conteúdo. Ano passado teve o primeiro encontro dos núcleos de produção, aconteceu em Goiás Velho. Esse ano vai acontecer o segundo encontro no CTAV, agora em dezembro. Então, são oportunidades bacanas de grupos, né, que estão fora do circuito comercial se encontrarem e discutirem, principalmente, a questão da produção do curta-metragem, documentários e produções que não tenham tanta entrada no mercado, né, comercial. Quais são os equipamentos? Você quer a relação dos equipamentos? Tem uma relação fixa de câmeras, microfones, computadores, refletores, uma lista bem completinha, assim. Cada núcleo custa de 400 a 500 mil reais. E, finalmente, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa oportunidade, que é um edital específico para ações de formação, ou seja, para oficinas, cursos, workshops. É uma verba que vai ser destinada via Fundo Setorial do Audiovisual. E aí eu estava até comentando com o Jorge antes da palestra que é uma mudança de paradigma, uma vez que a formação passa a ser vista como parte integrante da cadeia produtiva do audiovisual. É a primeira vez que o Fundo Setorial investe recursos diretamente em formação, porque, até então, a maior parte dos recursos, a gente sabe, é destinada para a produção, né, e produções com viés mais comercial, uma vez que o fundo tem essa exigência do retorno financeiro, né, faz parte da natureza do fundo. E agora a formação entra como um dos elos dessa cadeia produtiva. Então, esse edital está no forno, vai sair publicado amanhã. Assim, até eu nem sei como é que eu estou aqui hoje, porque o bicho está pegando muito lá no Rio. Eu não paro de olhar o celular. Vocês até desculpem, de vez em quando eu tenho que dar uma olhadinha aqui, mas a gente está fechando a publicação no Diário Oficial para sair amanhã, para botar isso na rua logo, para a coisa acontecer, né? Então, os cursos eles têm que seguir algumas regras, né, do edital. O valor mínimo, acho que eu coloquei ali, é 300 mil reais, e o valor máximo 1.200.000 por proposta. Tá? O proponente tem que ser pessoa jurídica registrada na Ancine com fins lucrativos e não pode ser microempreendedor individual, porque são exigências do Fundo Setorial. Então, foi a forma que a gente encontrou de disponibilizar recursos para a formação, e a gente previu no edital a figura do co-realizador, ou seja, uma ONG, uma associação, um MEI pode se associar ao projeto, pode ser co-realizador do projeto, pode receber recursos do projeto, porém não pode ser proponente, por conta dessas exigências do Regulamento Geral do Fundo. Então, fica aí a dica. Acho que a gente está no ambiente certo, né, para divulgar esse edital. E, enfim, apresentem propostas, pensem em coisas bacanas para estruturar, né, o nosso mercado, porque eu acho que o desenvolvimento do setor passa bastante pela formação, né? A formação, eu diria que é fundamental. Assim. Sem formação, a gente não chega em lugar nenhum, né? Ou chega de uma forma torta. Então, é importante pensar, e a ideia é direcionar recursos para ações de formação técnica, de gestão executiva e de acessibilidade também.
Então, ferramentas de acessibilidade aplicadas no audiovisual, como, por exemplo, legendagem, libras, audiodescrição, ações de formação de técnicos que saibam fazer tornar os conteúdos acessíveis. Isso também está contemplado no edital, porque há uma demanda de profissionais bem capacitados, né, profissionais bacanas que tornem os conteúdos acessíveis. Bom, então era isso que eu queria dividir com vocês. Fico super à disposição depois para perguntas, sugestões e para o debate. Muito obrigada. Jorge. Boa tarde, me chamo Jorge Guedes, sou produtor audiovisual, formado na ECA, né, já leram aqui o currículo, e trabalho com as oficinas Quinofórum desde 2001, que é um projeto da Associação Cultural Quinofórum, né, que surgiu a partir do Festival Internacional de Curtas, que tem já muitos anos de existência, né, um festival importantíssimo aí no Brasil e na América Latina, onde a gente passa diversos filmes, né, do mundo inteiro, né? Acontece nas regiões centrais, né, em geral de São Paulo, com acesso gratuito, né? E que tem uma frequência grande de realizadores, produtores, cinéfilos, né? Vindos aí, em geral, estudantes de cinema, enfim, pessoas que trabalham com audiovisual. A partir do Festival de Curtas, o Christian Sagar, que é um dos parceiros nossos, foi coordenador das oficinas há muitos anos também, ele começou a fazer um projeto de itinerância do festival nas periferias da cidade, né, periferia de São Paulo, com o objetivo de levar um pedaço do festival, para as periferias, né, no intuito também de formação de público para o cinema, ampliar um pouco esse público, né, do audiovisual, que, em geral, está muito focado na classe média e classe média alta, e também gerar um debate, uma discussão em outras esferas, né? A partir de um certo ponto, fazendo esses projetos de exibição, passando os filmes em praça pública, debaixo de lona de circo, em favelas, a gente começou a perceber que só consumir não era suficiente, né? Que também seria interessante a gente dar a ferramenta de produção, né, realização audiovisual, e levar oficinas também de realização audiovisual para as periferias, principalmente para o público, né, da periferia, e as pessoas começarem a fazer os seus próprios trabalhos, né, começarem a propor suas ideias, fazerem os seus filmes, curtas-metragens, né, filmes de 5 a 10 minutos, e também exibir os seus filmes no seu bairro, né, na sua região, e também no Festival de Curtas. Então, as oficinas Quinofórum começaram a fazer esse projeto de oficinas, que são cursos rápidos, que duram, em geral, são 52 horas aula, e, em geral, 6 dias intensos de formação, que desde 2001, né, vem acontecendo em vários bairros de São Paulo. E é um projeto que não tem a mesma proposta que o CTAV tem, que outros cursos têm, de formação técnica, né? A nossa proposta não é tanto alimentar a cadeia produtiva, criar mão de obra e formação técnica. Apesar da gente, né, os professores, os colaboradores, serem, em geral, realizadores, produtores de cinema, serem técnicos e pessoas formadas e tal, o objetivo é discutir a linguagem audiovisual, né, junto às periferias, e extrair, né, das pessoas as ideias, né, que eles estão propondo do seu ponto de vista.
porque a gente tem a prática de estudar cinema, fazer os nossos roteiros e falar sobre uma classe, muitas vezes, que a gente não entende tão bem quanto quem vive a realidade, né? Quem vive realmente aquela realidade. Então, é também uma maneira da gente sair um pouco dessa visão nossa de classe média sobre a periferia e ter os projetos realizados pelos próprios moradores da periferia. Claro que o projeto também se ampliou. Hoje em dia tem diversas pessoas de classes sociais diferentes, né? Mas, em geral, focado na população de baixa renda mesmo. E aí são 6 dias de curso, em que a gente tem a primeira parte teórica, né, um dia de imersão teórica, onde a gente fala sobre linguagem audiovisual, passa diversos filmes, e fica um dia inteiro, 8 horas, numa sala escura, assistindo filmes, discutindo cinema. E aí, nesse primeiro encontro, né, que a gente, hoje em dia, às vezes diversifica um pouco, às vezes mistura um pouco de aula prática com essa primeira iniciação teórica e tal, mas, no começo, era realmente uma imersão absoluta na teoria e também assim, uma overdose de filmes, né? E, nesse momento, a gente também, até porque a gente tem uma formação, em geral, somos até muitos filhos da ECA, né? Muitos formados na ECA, pessoas que estudaram lá e que é um grupo de pessoas que tem uma visão de cinema um pouco fora do eixo, assim, da linguagem dominante, né? Do cinema dominante. Então, a gente também tem uma proposta de trazer filmes diferentes, né? Linguagens alternativas, linguagens que não repetem o que a gente está vendo sempre na televisão, sempre no cinema de grande envergadura econômica, assim, né? de mercado, né? Então, a gente procura passar filmes que normalmente a gente não assiste, e provoca nos alunos uma reflexão acerca daquela maneira de se comunicar. Então, é muito interessante a gente perceber que, com essa provocação, saem ideias também bem, como é que eu vou dizer, diferentes, né? Projetos diferentes, vontade de fazer também de maneira fugir um pouco da linguagem padrão, discutir a linguagem do cinema. Então, tem essa proposta. Aí, depois, a gente tem uma parte prática, né, onde os alunos fazem os seus roteiros, né, propõem as suas ideias, discutido em grupo, né, com todos os colaboradores, e eles partem depois para uma parte técnica de, enfim, mexer com os equipamentos, aprender a lidar com a câmera, com o microfone e tudo, muito rapidamente, porque são equipamentos também de fácil utilização, não são equipamentos muito complexos. E aí eles têm 2 dias para gravar e depois 2 dias para editar, né? A edição é feita por um técnico que edita, mas eles dirigem a edição. Então, os alunos que determinam as imagens, enfim, a sequência de imagens, que música vai usar, como é que isso vai ser trabalhado. Claro que sempre discutindo, todo mundo participando, a gente acaba participando bastante também do processo, provocando sempre, gerando reflexão e questionando, né? Porque, claro que a tendência sempre é a gente repetir o que a gente está vendo o tempo todo. Então, a gente procura sempre provocar, no sentido de só tem essa maneira de contar, será que isso não vai gerar algum tipo de mensagem que está fugindo ao que você está querendo dizer? Enfim, a gente sempre está discutindo isso, pensando que linguagem também reflete no discurso, né, que a gente está fazendo e no resultado do filme. Então, é um projeto que, né, muito rápido. E aí, com o tempo, a gente começou também a fazer as oficinas de módulo 2. Né, depois de um tempo realizando várias oficinas, que são essas oficinas módulo 1, que aí a gente tem
uma duração maior, né? E aí tem uma preocupação um pouco mais com a questão técnica, com a formação. E os alunos, então, eles se dividem em áreas, né? Área de atuação. Nessa primeira modalidade, a gente não tem uma divisão de funções, então todos são realizadores, todos participam, todos mexem na câmera, todos participam da edição, não tem uma divisão de funções. Nessa modalidade, no módulo 2, já tem uma divisão de funções. Então, eles vão se inscrever para áreas técnicas. Então, vai ter os diretores, vão ter, né, os produtores, montadores, técnico de som e os diretores de fotografia. Então, a gente divide nessas áreas, e aí os alunos é que fazem a edição, né? Eles fazem um curso de edição, e, enfim, tem um curso de roteiro, inicialmente, onde os alunos fazem os roteiros, com orientação de roteiristas do mercado, sempre a partir de ideias originais deles, né? E depois eles vão para uma formação em paralelo, onde a gente forma grupos de trabalho. Aí tem os professores de produção, que trabalham a questão da produção audiovisual, com todas as normas, permissões de filmagem, lidar com a legislação, né, de São Paulo, principalmente, que a gente faz, o foco é aqui, né? E aí os diretores vão decupar os filmes, dividem entre os assistentes de direção e os diretores, e eles vão trabalhar a questão da direção de atores, né, e decupagem audiovisual. E aí a gente vai ter os fotógrafos que vão trabalhar com os equipamentos de câmera e os de som, né? Então tem uma formação teórica e prática também por área, e eles realizam o curta que eles escreveram no começo da oficina. Então, é uma oficina que dura 2 a 3 meses, cerca de 200 horas aula, e nesse curso, então, eles têm essa experiência por departamento, né? No final, enfim, todos assistem o filme, todos discutem os problemas das suas áreas, as dificuldades, o que pareceu mais complexo, né? O que gostaram, enfim, tem toda uma discussão em cima do processo de realização, mas ela tem essa pegada um pouco mais técnica, né? Sempre a gente pensando os projetos, né, com foco no diferente, né, em fazer algo que a gente possa trazer novas propostas, né, não só do ponto de vista de ideias, quanto do ponto de vista de linguagem. Então, o projeto que está aí já desde 2001, né, são 17 anos, né, de projeto, e onde a gente percebeu, nesses 17 anos, a gente percebeu a mudança grande do público, inclusive, que participa com a gente. No início, a gente tinha menos formação, né, nesse público que participava com a gente. Hoje em dia, de uns anos para cá, a gente começou a perceber uma outra formação desse público, que foi se formando também através de outras oficinas, através de outros projetos diversos, né, não só no audiovisual, mas de música, de poesia, de literatura, né, uma série de oficinas e projetos, e que transformou, na minha opinião, a periferia de um jeito que hoje eu vejo a periferia acima do ponto de vista de proposta e capacitação intelectual, acima da classe média. Eu vejo hoje que a classe média, a nossa classe média alta, precisa muito de oficinas audiovisuais como essa que a gente faz e como outras que existem. Porque é isso, a periferia deu um salto fundamental e deixou para trás a nossa classe social, que realmente perdeu um pouco o bonde, né, dessa formação, né? E como a Esther estava comentando aqui no começo, está num momento, né, bem importante da história do país, e a questão da mídia, né, do WhatsApp, da internet, do vídeo, né, na internet, das matérias e tal, e hoje em dia essa questão de fake news, né, deixa todo mundo muito confuso, né, e as pessoas não conseguem entender o que é mentira, o que não é, não conseguem decodificar essa linguagem, né?
E um dos objetivos da nossa oficina é justamente isso, a gente conseguir decodificar a linguagem audiovisual. É como uma alfabetização, né? Que a gente, durante muito tempo, brigou por isso, né? Pela alfabetização, pelo aprendizado, para a gente poder conseguir ler, se formar e ter opinião crítica, né? Sobre as coisas do mundo, né? O audiovisual, hoje, ele quer dizer, acho que já há alguns anos, ele tem esse papel vital, né? Para a gente entender, né? Como você estava comentando, entender até o mundo ao redor, né? A gente vê uma massa de pessoas que não tem condição de... parece não ter, né, condição de entender isso que está acontecendo e o que está vendo, né? E tem, por outro lado, muitas pessoas que surpreendem nesse sentido, né? Que já encaram o telejornalismo não como uma verdade absoluta, né? Conseguem ter esse discernimento. Tanto é que muitas mentiras difundidas hoje na televisão e nos jornais são... A gente comprova, né, algumas pesquisas, algumas situações que a gente vê que as pessoas não estão acreditando 100%. Né? Então, surpreendentemente, acho que tem isso também. Né? A gente fica, às vezes, bem pessimista, fala assim, pô, mas a coisa está perdida, mas a gente vê que tem realmente muita gente que não está comprando essa ideia. Né? Eu não vou entrar na questão política para não ampliar muito o debate, mas a gente vê por pesquisa, né? Coisa que a gente acha que já acabou, e quando a gente vê, não acabou. Então, as oficinas elas têm essa origem, né, de trabalhar a linguagem do audiovisual e não necessariamente com enfoque na formação técnica, mas muitos dos nossos alunos depois procuram, né, essa formação técnica, continuar se aprimorando teoricamente então esses projetos do CTAV, esses outros projetos que existem também, o CRIAR, né, o projeto CRIAR e outros projetos que existem, acabam recebendo muitos alunos. O CTAV não tem esse dado com relação ao CTAV, mas com certeza vai ser uma oportunidade grande para alunos que passaram pelas oficinas, que acabam, igual aquele rapaz estava ali falando, me apaixonei pelo audiovisual, quero ficar atrás das câmeras, então acaba querendo seguir nessa carreira, que não é o nosso enfoque, né? A gente não quer formar cineastas, mas acabam surgindo cineastas, ótimos realizadores, filmes muito interessantes, do ponto de vista técnico, às vezes não impecáveis, né, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de linguagem, assim, e de proposta muito fortes, né, porque tem uma sinceridade que é da pessoa, né? A pessoa vive aquela realidade, ela faz um filme sobre a realidade que ela vive e ela é sincera naquele projeto, naquela proposta que ela está fazendo. E isso passa, né, tanto para o público que assiste, o público que também vive aquela realidade, como para outras pessoas que não vivem. Eu acredito que é uma sinceridade que passa e que, às vezes, a gente não vê no cinema, né? No cinema, ou na televisão, ou nas novelas. A gente vê coisas um pouco, vamos dizer, forçadas, né? No popular, situações que não emplacam, né? A gente consegue... a gente maqueia demais a realidade e acaba se distanciando dela. Então, é um pouco isso. Eu queria até passar um curta-metragem. Ele tem quase 10 minutos, né? Mas é um projeto que eu acho muito interessante porque ele surgiu de um menino que se não me engano, o nome dele é Francisco, e é um rapaz que escreveu sobre uma vivência dele com haitianos, né? E ele tem um grupo de teatro, trabalhou muito com haitianos e escreveu um roteiro baseado numa pessoa que esse filme é o próprio cara interpretando as situações que ele viveu. Então, acho que é um filme que representa um pouco. É da Módulo 2, que é essa oficina mais longa. Enfim, eu queria passar para vocês só para poder... Acho que está aqui. Esse, ó. Isso.
Joel? Como está, Luiz? Tô bem, e você? Ah, tô bem. Como foi suas férias? Foi tranquilo. Oh, que legal. Você viajou? Não viajei, fiquei por aqui. Mas é brincadeira esses haitianos, hein? Mal começa o dia e eles já estão de papo. Vai lá, Sueli. Dá esses papéis pro Jurel e vamos acabar com essa brincadeira. Você tá bonita, né? Você namorou muito, né? Você acha, hein? Ah, E aí, Joel? Vamos trabalhar? Tá aqui, ó. Quero isso daqui pra hoje ainda. Vamos, vamos, Joel. Tá cheio de dia. Como é merda. Cacete. Então, você vai ter que trazer seu RG, seu CPF, comprovante de residência. ai, eu estou um pouco perdido. Eu acabei de chegar ao Brasil e eu preciso de ajuda para resolver algumas coisas. I am Haitian. Você é haitiano? Puxa, cara, eu sou haitiano também. Que legal. Ah, ouais, hier soir, ça peut dire match, manquer peut dire match, papa. Comme toujours dit nous ça, on sait jouer football là, t'es résident. Ah, pas beaucoup pour men. Nan ki ça me caille deux amis. Les gens me disent là, me perdu passeport, me besoin de qui ça pour me faire pour me cagon l'autre. Ah, ok. Mais ça fait, on descend dans le Glycel, dans la mission de la paix. Là, il y a tout le soutien qui est au besoin. Ok? Et c'est Glycel, numéro c'est 245. Dès pour arriver là, il y a tout le soutien qui est au besoin. Ok? Ceci est très simple. Tu as besoin de 3 photos, ta carte d'identité, l'adresse de ta maison. You need to see the Nigerian representation to bring your document. Ok? Caralho, acabei de levar o maior esporro, meu irmão. Que o cara não fez o serviço direito, né? O haitiano? Pois é, haitiano. Agora sim, expliquei a ele 5 vezes, com paciência, pra depois eu dizer que eu fiz com má vontade. Não tem problema pra entender as coisas, né? Aí eu levo os pontos, não ganho nada mais por isso na hora e o cara é desqualificado, meu irmão. E o cara fica por quê? Porque é cota. Quer cota. Cota Haiti. É. Cota Haiti. O cara é foda, tem a menor qualificação pra fazer. O seu primo lá. Ó, meu primo veio aqui, fez a porra da entrevista na hora, trouxe o currículo tudo certinho na hora quem pegou a vaga. Quem Cota. pegou a vaga? Cota. Foda, velho. Se liga aí. O Haiti não é aqui, direito cara. essa porra desse trabalho. Vai embora. Bonsoir, mamie chérie. Comment nous y est? Moi, j'étais dans la rue qui fait me pas répondre message, vous comprenez? Et comment vous y est vous-même? Vous en forme? Mais pour moi, je suis ici, mamie, pas de problème. Non, en forme, grâce à Dieu. Tout ça qui vient de neuf, m'a guitandu. Et j'étais dans la rue, m'entré, me fatigué. Je vais dormir qu'on a à parler. Ok, mamie chérie? Je suis content d'entendre. Vous en forme? Bye bye. Ok. Oi, seu Pereira. Ainda bem o senhor veio aqui. Precisava dizer que hoje eu vou ter que sair mais cedo. Mas é muita folga, hein, haitiano? Essas horas vão ser descontadas, senão o negócio aqui vira uma baderna. Já está tendo muita reclamação dos seus colegas por causa da sua moleza. Não sei como você não perdeu o bote do Haiti para cá. Seguinte, a partir da semana que vem, você entra às 11 e sai às 21. E isso aqui é para amanhã, tá ok? Próximo.
Eu sou o Joel, sou haitiano. Eu vi pela internet e está precisando do haitiano para fazer uma peça. Eu vim para passar a entrevista. Chega aí. De repente, você daria uma palhinha pra gente? Seria bom. Sim. Tem um violão aí? Vou pegar aqui, peraí. Tá. Quer sentar aqui? Tá. Vamos. Obrigado. La vie qu'a belle sin décider, mais t'es mené, bâti en l'autre demain, côté qu'a bien mené, les abagués chez manger chez, si chercher chagrin, n'a vie, yon vie sans plaindre. La vie qu'a belle demain, si nous maintenant na main pour nous café yon l'autre chimé laisse ça pas bien place pour chagrin. Pour qui toute méchanceté saillon qui mettait deux ardeurs, qu'a pas augmenté complot, fait nous tourner à zéro. On nous fait un faisceau pour monter plus haut. Laisse ça. La vie qu'a belle demain, si nous maintenant nos mains pour nous café yon l'autre chimère, laisse ça pas bien place pour chagrin. La vie qu'a belle demain, si nous n'étions pour nous café, Mas é brincadeira, hein, Etienne? Eu não te falei que era pra ir no outro horário? Mesmo se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda assim plantaria a minha árvore. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Eu gosto muito. Uma coisa que eu não acabei não falando é que nós temos esses colaboradores, né, os professores e tal,
E, em geral, a gente incorpora, né, ex-alunos também na equipe para dar aula. Então, isso também gera uma interlocução bem interessante, porque os alunos que já passaram por algumas dificuldades, algumas dúvidas, né, no começo, acabam explicando às vezes até melhor do que professores, né, e se entendendo bem com os participantes. Esse curta, ele teve essa equipe técnica toda, né, dividida, que foi a módulo 2. Então, teve os roteiristas que ficaram, né, trabalhando nesse roteiro. Depois, cada um participou da sua área, né? E aí os filmes são exibidos depois no Festival de Curtas-Metragens, São Paulo, e inscreve em outros festivais. E aí tem também essa outra parte do processo, que é participar dos festivais, participar de debates, né? E ter a experiência do retorno do público com relação aos seus filmes. Então, a gente acha que aí completa o ciclo, né? As pessoas fazem os seus roteiros, depois elas vão entender o resultado e como isso chegou para o público, e aí vai aprimorando para os próximos, né? Então, acho que era isso que eu queria dizer. E fica aberto aí as perguntas. Obrigada. Você vê que tem, na verdade, tem uma formação, né? Porque isso quer dizer, tem muitos ex-alunos que acabam se incorporando. Então, embora o curso não seja feito para isso, ele acaba gerando vários profissionais foram formados aí, né? É verdade. Depois trabalharam, né? Alguns, inclusive, criaram núcleos, né? E fazem oficinas também. Tem um núcleo que é o EPA, que foi criado a partir de ex-alunos. Desculpa. Alguns núcleos e projetos foram criados depois por ex-alunos, né? E que também fazem oficinas, fazem seus filmes, montaram produtoras. Tem um dos nossos ex-alunos, que é o JC, por exemplo, que ele tem a Funk TV, né, que tem um sucesso lá na cidade de Tiradentes. Ele vive disso, inclusive, uma coisa que ele consegue viver da Funk TV sem, inclusive, patrocínio, né? Só com visualizações do YouTube, né? É isso. Muito boa notícia essa do CTAV. Nesses cursos de formação, assim, há anos que se fala nisso e não se consegue fazer o edital, né? Impressionante. Então, muitos parabéns. Aí, espero que a gente... É uma conquista enorme. Que fique, né? Que fique, exatamente. Que fique. Essa é uma das questões, né? Uma das questões que você colocou, né, Esther, da continuidade dos projetos, né? As oficinas que no fórum, com todo o sucesso que elas têm, a cada ano é uma batalha. Exato. Para manter. É uma nova briga, né, para o patrocínio, sempre complexo. Daniela, eu queria fazer uma pergunta em relação àquele projeto com as escolas públicas. Como se dá a relação? Assim, são vocês que convidam eles a participar ou são as escolas que buscam vocês para participar? E também como ele se desenrola, assim, se é só uma visita, se isso se desenvolve em algum trabalho dentro da própria escola? Perfeito. Acontece das duas formas. Então, a gente faz uma divulgação, principalmente nas redes sociais e no site, que são as ferramentas que nós temos disponíveis. Encaminhamos também para o Ministério da Cultura, que tem um alcance maior, obviamente, né, de redes sociais, a Ancine, os parceiros institucionais divulgarem. Então, a gente recebe a procura e também as escolas começaram a saber, né, ouvir desse programa e começaram a entrar em contato. Assim, é um projeto que foi lançado em maio, né, então tem poucos meses de existência, mas esses primeiros meses eles foram uma espécie de piloto para a gente entender como é que isso ia funcionar, como é que ia ser a resposta das escolas. E agora o segundo passo que a gente quer dar é justamente esse
que você falou, de ter uma coisa pedagógica mais estruturante, né? Então, uma ideia é montar um material e mandar antes da visita para o professor se situar, situar os alunos, já informar qual vai ser o conteúdo que vai ser exibido. Se for um conteúdo, por exemplo, do Humberto Mauro, quem foi Humberto Mauro, qual foi a importância dele para o cinema brasileiro, quais são os espaços que vocês vão conhecer, o que é uma película, coisas assim mais didáticas mesmo, que contextualizem antes dos alunos chegarem lá. Senão, acaba sendo um passeio, né? E a gente quer que seja uma coisa com continuidade. Mas, como eu falei, a gente está, nesse momento, discutindo de que forma que isso vai acontecer. Se tiverem sugestões, referências, materiais que possam ser utilizados, também são bem-vindos, porque a gente ainda está tateando, né? Assim, para vocês terem uma ideia, existem hoje 50 servidores no CTAV. Então, assim, é uma equipe grande, mas, ao mesmo tempo, desses, 45 são das antigas, da galera que trabalhava com película, moviola, truca. Então, assim, a gente tem 5 servidores que são mais jovens, que vêm do Ministério da Cultura e que têm essa energia mais propositiva, de fazer coisas novas e tal. Então, tem que dividir todas essas ações entre essa equipe e ver quem que tem mais afinidade, né? Então, tem uma servidora lá que é técnica em educação. A gente colocou ela para coordenar esse projeto, né? Então, começar a identificar dentro da equipe também, tem uma função aí de gestão mesmo, né? De alocar as pessoas em novas funções. A gente criou uma área de formação que não existia. Só existia técnica, preservação e administrativo, né, que cuida da gestão do espaço. E vale dizer também que o CTAV, mesmo desse tamanho, ele é só uma coordenação da SAV. Ele não tem uma função de diretoria ou de secretaria. Por outro lado, isso é bom, né, porque quando a coisa não é grande, ela não é muito visada também. Então, a chance dos projetos terem uma continuidade acaba sendo maior em função disso, né? Queria fazer uma perguntinha rápida para os dois, assim. Primeiro, acho que para a Daniela, né? Esse lance da Ancine, por exemplo, a gente tem um projeto tal e vai fazer esse registro, tem que ter o registro na Ancine, né? Da produtora, né? Isso. E ele tem que ter no mínimo 2 anos de produtora, algo assim relacionado a tempo. Ou, se a pessoa tiver 1 ano ali de documentação da produtora, ou até menos, daria para se inscrever. E se esse projeto também acontece em São Paulo, se vocês têm planos para inserir esse projeto aqui, né? Não sei se você quer responder já, eu posso. Posso responder. Esse é um edital nacional, tá? Ele é um edital do Fundo Setorial do Audiovisual e ele vai ser operado pelo CTAV junto com a Ancine. Então, a comissão que vai escolher os projetos é formada pelo CTAV e pela Ancine, mas as propostas são do Brasil todo. E, então, assim, a ideia é que realmente sejam enviadas, né, propostas de todo o Brasil. Em relação ao tempo da empresa, não tem uma exigência de um tempo mínimo da empresa, tem uma exigência da experiência na área de formação. Então, que pode ser da empresa, ou pode ser de um dos sócios da empresa, ou pode ser do co-realizador. Tem 3 opções aí para abarcar, que possibilitam, né, um projeto de ser habilitado no edital. Então, se a sua empresa não tem um tempo razoável de experiência com formação, ela tem mais com, sei lá, produção, outras atividades, ela pode se associar a uma ONG, ou a uma associação, ou a uma escola que tem essa experiência. Então, o tempo não é de existência da empresa, e sim da atuação na área da formação. Qual que é esse tempo? Porque eu passei por uma amiga minha, ela é professora e tudo, da área de audiovisual. Qual tempo de experiência? 1 ano?
Eu vou consultar aqui e te confirmo com certeza. Ou Eu vou seria, fazer essa consulta. ou seria graduação mesmo, tipo, tem que ter uma graduação na área de audiovisual. Isso não pode ser comprovado com os trabalhos, assim, no caso. Tipo. Não, a comprovação vai ser feita com currículo e com comprovantes, né? Então, se você, sei lá, deu um curso, você tem um certificado de que você deu aquele curso, né? Coisas que comprovem as atividades, uma matéria de jornal, uma declaração, então a escola declarando que você deu aquela aula, aquele curso. Isso tudo já vai montando o teu portfólio, né? Que nem quando você faz um concurso e daí você tem que comprovar o portfólio. É a mesma coisa. Eu só vou me certificar se o tempo é 3 ou 5 anos de experiência. Mas aí eu vou confirmar e falo para vocês. Tá. E sobre esse projeto em São Paulo, vocês têm uma visão de estar implantando aqui também, um núcleo aqui em São Paulo? Então, no caso dos núcleos, tem que haver uma proatividade do gestor local. Então, eu vou dar um exemplo. O Amapá. O Amapá fez uma mobilização lá, local. Então, teve uma pessoa, uma produtora, que foi, bateu na porta do governador, bateu na porta do SESC, bateu na porta do SEBRAE, juntou todo mundo e falou, gente, o audiovisual é importante, a gente não tem curso superior aqui, a gente tem potenciais talentos criativos, mas não tem um mercado. Vamos formar um mercado? E aí eles conseguiram 2 milhões do governo do estado. E aí tem uma outra linha do fundo setorial chamada coinvestimento. Então, o governo do estado do Amapá vai colocar 2 milhões e a Ancine vai complementar com 10 milhões. Então, eles vão ter 12 milhões só para o audiovisual. E aí, dentro disso, podem haver ações de formação, produção, difusão, né, festivais e compra de equipamentos. Então, eles podem, com essa verba, montar um núcleo de produção digital. E aí, o CTAV dá toda a assessoria em relação aos equipamentos, à compra desses equipamentos. Já tem o caminho das pedras definido, né? E articular também o plano de ação junto com esse núcleo, né? Então, essa é uma possibilidade hoje concreta. Eu não sei como é que está em São Paulo a questão do coinvestimento, mas certamente eles já se inscreveram ou vão se inscrever, né? O município, o estado, enfim, pode ser por município ou pode ser pelo estado. E aí a Ancine complementa com uma verba e essa escala varia conforme a região e conforme se é município ou se é capital também. Legal. Em exibição, tem alguma ação? Os projetores? Compra de projetor? Projetor, formação de projecionista. Bom, a formação pode entrar dentro dessa linha de capacitação, né? Então, tem que se estruturar uma proposta que pode contemplar outras formações também, né? Mas pode contemplar projecionista, técnico em preservação, enfim, na verdade, um dos anexos do edital já é uma sugestão de itens, mas não é fechada nela mesma. Podem vir outras propostas de formação. Em relação à compra de projetor, eu não tenho certeza, mas eu acredito que essa linha de coinvestimento não cubra isso, porque já existe o programa Cinema Perto de Você, que é uma vertente específica do Fundo Setorial para a exibição. Mas é bom se certificar com a Ancine se compra de projetor estaria dentro da linha de coinvestimento, eu não tenho certeza. E para o Jorge, acho que é uma pergunta simples, né? Sobre o Kinofórum também, essas oficinas em 2019, como vai estar acontecendo? Sim. Então, a gente está agora com um projeto com a Ericsson, que é uma oficina de módulo 1 também. Tá com a Ericsson, que é a patrocinadora. E essa oficina ela tem uma questão específica, porque está acontecendo num centro de assistência para pessoas em vulnerabilidade social,
lá onde era o Carandiru. Então está focado lá, sabe? E aí vão ser 4 oficinas lá e com um enfoque grande para essa questão das novas tecnologias, que eles trabalham com isso também. Então está acontecendo lá e depois pretende-se ter uma módulo 2 que vai ampliar, vai ter o público de lá, desse centro, e o público externo também. É o módulo 2 que vai acontecer ano que vem. E esse ano, ainda esse ano, vai abrir inscrição, talvez na próxima semana, de uma oficina módulo 2, que é essa modalidade que eu falei aí, que passou esse curtinha, né? Vai abrir pela prefeitura, pela SPCine, com patrocínio da prefeitura, e vai acontecer na região central também. A gente está vendo ainda o espaço que vai ser, se vai ser na Galeria Olido, se vai ser uma casa de cultura, tá para sair. Tá. Digital, com preenchimento de inscrição, né, formulário. Exatamente. Abre uma inscrição no site, né, da Quinofórum, que é o quinoforum.org/oficinas, né? E aí vai divulgar, né, nas principais fontes aí de divulgação. Aí as pessoas se inscrevem, né? É gratuito. Tem um número de vagas, cerca de 30 vagas, e a pessoa já se inscreve para a área que ela quer participar. E aí, enfim, a pessoa sendo selecionada, ela faz o curso, né? Porque a gente tem capacidade para um número X de alunos, né? E a gente avalia muito o perfil da pessoa, a vontade de fazer e a questão da proposta mesmo, né? Os projetos que chegam e tudo, né? Tá. Então isso vai abrir. Sim. Rapidinho, conheci o Quinofórum esse ano, né? Participamos também com a Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André. E foi muito bom a experiência. Já tinha trabalhado com produtora, mas na parte musical. E na parte de audiovisual, está sendo tudo muito novo. Porém, já com os próprios alunos, iniciamos um projeto de uma produtora, né, que é o Estúdio Audiovisuarte, está bem no começo ainda. E estamos na busca, né? Já temos um doc aí com as amigas do samba, que tem a Tia Cida, que é um pessoal antigo do samba, tal. Tem um trabalho também com a Bu, que ele é haitiano, né, um músico. E do nada caiu assim esse trabalho para a gente. E a gente está muito meio que perdido. A gente tem apoios de equipamentos e tal. Então, ao mesmo tempo que está tudo na mão, tá aquele, vai ou não vai? Tipo, e agora, né, meu? Aconteceu. Então, se você puder dar uma direção assim para a produtora, uma palavra para orientar todo mundo aqui, seria legal. Então, tem um ex-aluno nosso, né, que fez a oficina daqui no Fórum e que depois se especializou em roteiro, fez essa módulo 2 em roteiro, que é o Fábio, né? O Fábio, ele começou a escrever os seus roteiros e aí me procurou com os projetos, a gente levou inclusive para a Zita, que é a Super Filmes. Ele fez um filme independente primeiro, por conta dele, que rodou festivais, ganhou Gramado, inclusive, e agora esse segundo filme também ganhou Gramado com melhor direção. Entrou em festival também de Brasília, participou de vários festivais. Eu acho que é isso, é se associar a outras produtoras com a sua empresa, né, que você abrir um coletivo aí, procurar pessoas ligadas ao audiovisual, pode procurar aqui no Fórum. A gente tem também a gente dá também essa assessoria um pouco informal, mas a gente dá essa assessoria, né, encaminhando, indicando, enfim, trocando informações, né? Fico aí à disposição também para a gente continuar essa conversa. E a gente, inclusive, criou um núcleo de projetos, que é o Núcleo de Projetos em Cena, que hoje tem 8 pessoas trabalhando especificamente roteiros, né? Que são roteiros para série, para longa, para outros mercados aí que não curta também, mas principalmente longa e série. E assim, ainda é um ritmo lento, porque é sem financiamento, é uma ação totalmente sem nenhum financiamento, nenhum patrocínio. Então eu vou lá, disponho do meu tempo, os participantes também vão lá, assim, né, todo mundo escrevendo seu roteiro sem ninguém receber nada, uma coisa bem amadora ainda, mas com colaboração assim de alguns profissionais, né, roteiristas. E aí os projetos estão saindo pouco a pouco. Quando saírem, a gente vai levar para produtoras, né?
Eu tenho uma produtora, a Zita tem produtora, tem outras produtoras aí que também se interessam. Projetos aí entrar nos editais, né, nos fundos de financiamento aí. Na verdade, você falou sobre a inscrição agora para esse módulo 2, que vai abrir pelo site, e para mim não ficou muito claro quem que é o público do módulo 1. Você falou sobre um foco em áreas periféricas da cidade, mas quem que é essa pessoa que faz oficina? Está nas escolas? Essas pessoas também têm que se inscrever? É idade escolar? É um pouco mais velho? Quem são essas pessoas? Então, a módulo 1, o público-alvo, a faixa etária é de 16 a 28 anos, né, o público-alvo principal. Mas a gente também acaba abrindo para... Surgem, às vezes, pessoas mais velhas ou mais jovens, e a gente também, dependendo da situação, acaba assimilando também. Né, são 20 vagas, e essa oficina ela acontece nos bairros. Né? Então, a gente procura sempre um parceiro local, que é uma ONG, ou pode ser uma escola, mas, em geral, são associações de bairro, ONGs, às vezes igreja, organizações, né, locais, que aí nos recebe lá, a gente faz as aulas todas no próprio espaço daquela associação, e, em geral, é divulgado no bairro, mas também é aberto ao público. Então, quem quiser vir de outros bairros, Santo André, outros lugares, também pode participar. Aí a gente dá uma preferência para quem é do bairro, né? Porque tem também uma proposta dos projetos serem todos filmados ali, né? Então, a gente também tem a gente até disponibiliza um transporte ali, mas para pequenas distâncias, né? Então, o cenário acaba sendo todo ali o bairro. Então, a prioridade é quem mora ali, mas é aberto ao público em geral, né? São Paulo, até fora de São Paulo. É uma oficina mais de sensibilização. Exato. Menos aprofundada mesmo, é um primeiro contato. Menos tempo, né? Menos tempo, 6 dias, e aí é um primeiro contato mesmo, com esse foco na população que mora ali. Né? A módulo 2, a gente já faz na região central de São Paulo, e aí a gente convida todo mundo que já fez as outras, e aí a galera vem para o centro e faz... Aí o cenário já é o centro da cidade. Né? Também acaba filmando em outros lugares, mas, em geral, fica por aqui mesmo. Boa tarde, eu sou Verônica. Dentro desses processos de formação, né, vocês estão abrindo com a mesa de audiovisual, uma dúvida que me veio, ainda que seja uma oficina de sensibilização, dentro desses processos de formação, como é que a gente se questiona ou problematiza em algum momento esse profissional dentro do mercado de trabalho e um marco regulatório para esse profissional, alguma coisa que dê um respaldo. Eu, como artista, a gente vive hoje essa questão, né? Se a gente fosse enquadrar dentro de um marco regulatório profissional, a gente está igual o pescador, né? Na verdade, né? Tendo que ir atrás do nosso peixe cada dia e sem nada que nos regulamente, assim, como profissional. Então, assim, eu vejo que a gente tem investido em escolas de formação, é muito legal o trabalho que vocês fazem, mas, em algum momento, isso passa, assim, essa condição, assim, para vocês? Entende? Ficou claro? Eu acho que na área, não sei, pode ser que eu esteja... Assim, a minha experiência com essa questão, como professora de um curso de graduação em audiovisual, é que esse curso ele abre a possibilidade para o aluno ter vários DRTs. E o DRT associa alguma profissão e algum sindicato, Claro que não responde, acho que tem um nível que é esse, quer dizer, entre você ser artista e você ser artista, mas ter também um DRT em iluminação, ou em montagem, ou em... Né? Isso é uma coisa, uma questão, que não resolve todas, porque a gente sabe que tem uma outra questão, que é a questão de ter carteira assinada, ou ser pessoa jurídica, pagar social, enfim. Qual é a tabela de valores? Que é uma outra questão. Qual a tabela que se segue? Dependendo desses DRTs, você tem tabelas do sindicato ou do próprio mercado que se autorregula, né?
A gente, não sei como é que está, mas a gente, enfim, estava debatendo há pouco tempo exatamente sobre isso. A gente tem esses processos de formação. Estava até há pouco tempo sendo debatido se acabaria o DRT, né, ou se ele, como é que seria inserido uma nova regulamentação, marco do trabalho artístico, e se seria vantajoso perder o DRT para poder ter um marco regulatório de trabalho, sendo que o DRT também não garante quase nenhum direito. Então, como que fica esse profissional, né, dentro desse mercado hoje, né? Acho que as escolas elas têm um dever, talvez, de problematizar isso também, de questionar um pouco esse profissional dentro do mercado. E tendo em vista ainda hoje que a gente sabe que a produção audiovisual está chegando pesado, Netflix entrando no Brasil, a Fox, enfim, vários, né, estão chegando pesado. Então, como é que a gente, dentro desse mercado, se garante, de alguma maneira, direitos? São ótimas perguntas, que não são nem só para o setor do audiovisual, né? É uma questão que no audiovisual ainda é um mercado de trabalho em expansão. Isso já é uma raridade. Digamos assim, que se você for pensar nas outras áreas, o mercado de trabalho está diminuindo, né? O trabalho está diminuindo. Então, enfim, são questões fundamentais, mas eu não sei até que ponto a gente tem resposta. No nosso caso, o que a gente fez foi, em 2000, a USP criou o curso superior do audiovisual, que substituiu antigamente tinha cinema e vídeo e rádio e TV. Esse curso fundiu os dois cursos anteriores. E o resultado dessa fusão é que ele dá todos esses DRTs. Você soma todos, tudo que tem aí. Cenógrafo, figurino, iluminação, direção, fotografia. Claro que você depende da sua formação e da sua aptidão. Você não vai ser apto a fazer qualquer uma dessas coisas, mas ele te dá uma amplitude grande. Eu acho que, do ponto de vista da escola, isso é o que a gente pode fazer, né? Sim. Isso foi o que a gente conseguiu fazer. Foi uma negociação com o Ministério do Trabalho para demonstrar que o curso forma pessoas em todas essas áreas, desde a área técnica, de luz, até direção. Então, produção. caberia na verdade, hoje a gente cogita a possibilidade de nem existir Ministério de Trabalho, né? Mas, assim, nem trabalho. Nem né? trabalho. Então, como é que seria essa condição? Uma outra, então, entrando já, quando a gente fala sobre a perspectiva que a gente tem dentro do mercado de audiovisual, de comunicação, e que hoje um dos problemas sociais é, inclusive, o fake news, né? Como é que a gente se prepara dentro do ambiente da formação a também criar, porque assim, eu sou a favor do marco regulatório da comunicação e da internet, enfim, e como é que isso, hoje, pensando que isso é uma das armas, isso é um lugar, não tem mais como voltar atrás em relação a isso, e se a gente está atento em criar, pelo menos, algum regulamento ético, né, e de princípios, que aquela pessoa que está trabalhando com isso se comprometa, né? Sabe, quando você lê lá o diploma de medicina. O médico, né? Exatamente. Não, você usou Mentira. A comparação que eu adoro. Eu acho que a gente, né, nossa área, nós somos uma questão de saúde pública. Obrigada. Entendeu? E eu acho que a gente tem que se pensar, se valorizar assim e se impor assim. E eu acho que cada vez mais, talvez por experiências negativas, mas que seja isso, essa importância estratégica está sendo reconhecida. Mas ela ainda não se dá ao nível dos recursos. Eu acho que é um grande avanço o curso que esse edital do CTAV. Isso eu acho que é um grande avanço. Agora, dentro das universidades, se for pensar, a gente tem muito menos recurso do que a Faculdade de Medicina. E eu falo para os alunos que a gente tem uma discussão muito grande agora com as cotas e tal, tem uma preocupação muito grande da gente ter condições dos alunos ficarem, né? Isso, né? Não basta só entrar, você tem que conseguir se manter e se formar.
E os alunos, a primeira reação deles é querer que o curso diminua. Eu falei para eles, isso não faz nenhum sentido, entendeu? Vocês têm que aproveitar que vocês estão aqui, aproveitar período integral essa experiência e reivindicar bolsas maiores. E aí, quando eu falei isso, um deles já sabia que na Faculdade de Medicina as bolsas são maiores, entendeu? Então, eu acho que essa é uma questão que está colocada. Eu acho que... E eu também estava pensando até em recolocar, que eu falei no começo, e ver o que a Daniela e o Jorge acham. Uma coisa que eu tenho pensado, em função desses eventos últimos, é que a gente deveria entrar numa... Assim, as experiências de oficina que eu conheço não entram na questão do digital. Desmistificar o digital. Eu mesma não sei te explicar como funciona uma câmera digital. Uma câmera analógica, eu sei. Eu entendo o processo inteiro de captação de imagem, de processamento e de montagem. Ele é materialmente visível, você entende o processo de transformação química, né, a sensibilização química, a luz, o diafragma, né, o que é a abertura do diafragma, tudo isso eu entendo. Vem no CTAV que você vai ter uma personal oficina maravilhosa. Lá Eu com vou técnico lá, vou agendar, porque eu tô nessa viagem. Procura eu o acho Aloysio. que as oficinas que a gente dá não pegam isso. As que eu conheço aqui, elas pegam isso que o Jorge estava descrevendo. Você começa com o roteiro, daí você discute o roteiro, daí você vai, a decupagem. Tudo bem, mas você não... Mas como é que eu posso, no meu celular, filmar uma coisa, editar e mandar? Quase que simultaneamente. Como é que isso funciona? A gente fez uma oficina só sobre isso, com transmissão ao vivo pela internet, para pessoas de outros estados poderem assistir também. Isso seria Teve muito muita procura. legal. Pois é, eu acho que isso é uma coisa que pode mudar, porque o que está acontecendo? Nós estamos ficando reduzidos a 0 ou 1. A lógica a lógica digital é uma lógica bipolar. Ela é baseada em números discretos, né? Que quer dizer que os números não se comunicam, não é aquela ideia que a distância entre dois números é infinita. Eu aprendi essa ideia, mas não é. O digital não funciona assim, né? O digital funciona com números discretos, então os números não se misturam. Então é a partir mesmo da própria estrutura que a bipolaridade está colocada, né? E a gente está, em vez da gente avançar no sentido da complexidade, né, a gente está avançando no sentido da bipolaridade e do confronto, né? Então, eu fico pensando que, para desfazer essa lógica, não é suficiente a gente ficar fazendo discurso. Então, eu acho que desmistificar e tornar o processo material de captação e de montagem compreensível para todo mundo, eu acho que isso já abre uma caixa de Pandora, para usar uma... Exatamente. Não, e abre para a gente não sabe para onde. Isso é que é bom, né? Sim. Tá, eu queria fechar aqui fazendo só um convite, né, para vocês conhecerem nas redes sociais o Ouvidor 63, que é um coletivo, né? É um prédio de 13 andares. Temos um teatro onde acontece varietês com um público, com artistas circenses. Muitos são estrangeiros, né? Venezuelanos, colombianos, argentinos, uruguaios. São a maioria dessas pessoas que moram no prédio e trabalham com essa parte circense. Aí tem pista de skate na garagem, oficina de tambor, tem espaço para artes corporais, galeria de arte. É um sonho, né, que a galera vive assim, tal. E o espaço também é aberto para palestras, né, oficinas. Inclusive fica aberto para vocês também. Eu não sei se
atinge essa demanda, mas é um centro cultural Que bacana, a gente independente. não fechou o espaço ainda para a próxima. Calma aí, rapidinho. E sobre... outra coisa que eu gostaria de saber é se nós podemos ter um contato com vocês nas redes sociais, de repente, para uma orientação, que nós temos bastante projetos. Vou procurar vocês. E depois, que ela fala aqui também, se vocês podem falar um pouco sobre a área da ficção, que eu vi que para 2019 vai estar bem forte no Brasil, que eu acho que é uma parte meio fraca ainda, né, para abrir nossa mente nessa área. Ouvidor 66, você falou? 63. Ah, 63. Fica na Rua Ouvidor 63, na frente da Avenida 23 de Maio, ali na frente do Pontilhão, de frente para o Red Bull Station, só que do outro lado da rua. É uma ocupação cultural, né? Então, é uma periferia no centro. É muito interessante, porque tem contato com outras ocupações, né? A gente já realizou workshops lá de audiovisual com pessoas que trabalham na área, chroma key, direção de fotografia, e a gente já teve também festival de videoclipe, essas coisas, projeções nos prédios da frente, e é uma coisa que fica meio à margem da institucionalidade, né? Mas dá para rolar, ia ser muito legal, né, se acontecesse. Legal, vamos conversar. Ele atinge uma demanda muito grande, né? Um público muito grande, tem uma frequência muito legal. E tem que aproveitar enquanto ainda existe. Isso. E por incrível que pareça, igual que a gente está falando, a maior dificuldade é trazer pessoas mais periféricas, mesmo da região central ou das partes mais distantes, porque essas áreas mesmo da arte, da cultura, está mais ligada no Brasil, né? Apesar de acontecer, né, no público periférico, ela acaba atraindo mais pessoas que têm mais condições e já estudam na área e pesquisa. Então, esse também vem sendo o nosso desafio, né? Fazer essa troca de informação e vivências. É isso, para fechar. Podia fazer uma oficina lá, né? Sim, vamos marcar. É isso aí. E só para esclarecer, eu consultei aqui a Minuto e realmente o tempo de experiência mínimo da empresa é 3 anos na área de formação. Sobre a ficção, né? A ficção. Ficou mais uma questão. Sobre a ficção, se eu gostaria de saber mais em relação à produção. Essa área, como ela está funcionando no Brasil, como ela é promissora, porque o Brasil não sei se ele é tão forte assim nessa área da ficção, né? A animação, eu sei que ela está bem forte. Sim, não, eu acho que depende do formato, né? Assim, o curta-metragem ele se destaca bastante na ficção. O CTV trabalha muito com projetos de curta ficção. Boa parte dos projetos que se inscrevem lá, inclusive, eu diria, são de ficção, mas no formato curta, né? E aí esses curtas eles frequentam festivais, né? Acho que e também são vendidos para canais de TV, né? A gente teve recentemente um mercado de curta-metragem aqui, e eu acho que a TV ela se apresenta como uma janela bem interessante para esse formato. No caso do longa já é mais difícil porque realmente normalmente requer mais orçamento, né? Mas também depende do projeto, né? A primeira série de língua não inglesa da Netflix é brasileira, que é o 3%. Que são ex-alunos da ECA. O 3% é mais ou menos o prédio, né, da resistência cultural. Antes do... A gente sempre passa tirando foto nos lugares que eles gravaram. Vocês sabem todos os lugares? Sim, eu vou marcando. Mas o topo do Carandiru tem né? Que é lá no Parque da Juventude. Casa da Moeda também. A Casa da Moeda. A ficção ela é forte no Brasil, né? A gente faz muito tempo, a gente faz ficção. Nas oficinas também, a gente sempre procura estimular também a ficção e o documentário, né? Deixar a coisa bem aberta assim para os participantes. E essa coisa de ficção e documentário, o tanto de controle que você tem sobre a história, sobre a situação ficcional, depende muito também da forma como você quer retratar a realidade, né?
Você pode aproveitar mais da realidade e ser uma ficção quase documentário, né? Quase um documentário. Como, por exemplo, esse filme Joel, esse curta, é quase um documentário, na verdade, né? Porque ele está se interpretando situações que ele viveu, mas é uma ficção que eles estão interpretando, reinterpretando, né? E agora, por exemplo, estou fazendo um longa-metragem aqui no Bexiga, inclusive, que é um filme de baixo orçamento, por exemplo. É um filme de 2 milhões. 2 milhões, hoje em dia, é baixo orçamento. E é uma ficção, mas baseado numa história que aconteceu no Bexiga, uma história real, e com não atores, né? Uma grande parte do elenco são não atores. E a gente está filmando no Bexiga, naquele caos do Bexiga, 13 de Maio, Rui Barbosa, Manuel Dutra ali, e a realidade está o tempo todo invadindo a nossa ficção, e a gente tenta, às vezes, controlar, mas ela está ali, não deixando, som direto, querendo isolar o planeta, não consegue. Então, e o diretor está assimilando tudo. A pessoa que grita lá do lado de lá, o bêbado que passa. Mas você tem produções maiores que a gente tenta isolar o mundo mesmo e faz quase que um estúdio na cidade, né? Fica uma ficção realmente pesada, forte, né? Só lembrar um outro exemplo que eu acho fascinante é o do Condzilla, que a Netflix está produzindo uma série do Condzilla. Esse é uma coisa totalmente da periferia. Nas redes sociais nós encontramos vocês Maravilha. Bom, gente, então gostaria de agradecer a Daniela, a Esther e o Jorge, agradecer a presença de todos, mas a gente tem mais uma mesa agora em seguida que é sobre circo, com a Viviane Tapia e com a Viviane Rebelo, que vão falar um pouquinho sobre o circo e a formação cultural na área do circo. Então, a gente conta com vocês. Muito obrigada.